Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta, eu sou Rafael. Eu andei refletindo essa semana, fiz algumas anotações aqui. Tem alguns canais aí de live aí, né, que trazem alguns personagens icônicos aí, né, que falam bastante asneira sobre os temas, os assuntos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então, eu cheguei até a falar num vídeo, acho que, se eu não me engano, é o vídeo número 30 aqui do canal. E a verdade da salvação é que não existe salvação, né? Não existe salvação pra gente, né? Não existe esse negócio de salvação, de ser salvo, de você esperar salvação, de você esperar a salvação de seres divinos. Não existe esse negócio de você estar aqui numa condição infernal e se você for bonzinho, se você for bom samaritano, seres que estão numa condição superior a você, de momento, entidades, esses seres eles vão te salvar, vão vir te salvar, vão vir te levar daqui, vão te levar para o céu, né? Vão te levar para a quinta dimensão. Tem se pregado muito isso nos últimos anos, né? Vamos colocar aí, nos últimos 10 anos para cá, tem se pregado muito isso, sobretudo os intitulados extraterrestres, os galácticos, né? Federação Galáctica, né? Tem aparecido aí umas peças aí, nesses canais de live aí. Eu posso citar alguns canais de live que trazem muito esses tipos de pessoas para falar esses tipos de ladainha para as pessoas, para fazer lavagem mental nas pessoas, né? Por exemplo, o canal do Flávio Vale, o canal Paranormal Experiência. Eu acho que esses dois aí são os mais relevantes nesse assunto, né? Se você que está me assistindo ainda acredita nessa ladainha, nessa historinha da carochinha, você precisa de dar uma chacoalhada na sua mente, de acordar para a realidade, porque esse negócio de salvação não existe. Não existe isso. Todos nós estamos aqui passando por uma experiência na densidade. E quando você desencarna, a sua vida continua. O que acontece é que você se desprende do invólucro denso, físico, carnal, você reassume seu estado natural, que é espírito sem corpo denso. Você ainda continua possuindo um corpo, só que é um corpo sutil. Essa história de salvação foi inventada pelo cristianismo, pelos Osnelhages. A gente está passando por uma experiência carnal densa, né? Que no começo era equilibrada. Infelizmente, essa experiência foi tomada por malfeitores, por invasores, que se apoderaram dessa experiência e tornaram isso aqui em algo lucrativo, energeticamente falando. E tornou essa experiência densa, que era algo normal, do jeito que era, em uma engrenagem de extração de energia. Esses invasores, eles dominaram tanto as regiões sutis do astral, quanto aqui a fisicalidade. Criaram uma máfia, a máfia da extração de energia. É uma cadeia de comando, é uma pirâmide. Então a experiência, que era algo cotidiano dos espíritos incriados, a experiência na densidade, passou a não ser mais uma coisa boa. Tornou-se num grande inferno.
Só que o problema é que quando você desencarna, você não se torna, dependendo de como você desencarnar, mentalmente, consciencialmente, você continua preso nesse sistema, continua sendo obrigado a voltar. Essa máfia da engrenagem do sistema de coleta de energia dominou as regiões sutis. E o único jeito de você escapar disso é você transmutando aqui na fisicalidade, né? E eu já falei isso várias vezes, né, em outros vídeos aqui do canal. Eu sempre torno a falar isso, porque isso é uma coisa muito importante. Mas parece que não entra na cabeça das pessoas. É como se entrasse no ouvido e saísse no outro, né? As pessoas são muito teimosas. Isso é uma verdade muito simples. Então não adianta você achar que após o desencarne tudo vai ficar bem, porque não vai. A depender do nível de consciência que você estiver, né, alcançado aqui na fisicalidade, aqui na densidade. E você tem que transmutar. Não adianta, não tem outro jeito de escapar do cárcere encarnatório a não ser transmutando. Transmutando, como eu já falei, é você transmutar o corpo, a mente, a alma, o espírito, transmutar atitudes, transmutar pensamentos, transmutar energia, tá? Você tem que transmutar sua substância. O que é a sua substância? O seu sangue. Você tem que purificar o seu sangue. O sangue físico mesmo, falando. Tá? Eu já falei outras vezes que aquilo que você come vai parar na sua corrente sanguínea e do seu sangue vai para os seus órgãos. E isso influencia seu comportamento. Tá? Influencia sua resposta, sua cognição. Influencia o seu estado de lucidez, a sua conscientização do seu ambiente ao seu redor. Como você responde a estímulos. Então, se o seu sangue estiver ruim, os seus órgãos, obviamente, vão funcionar mal e você responderá mal a estímulos. Você terá menos consciência das coisas ao seu redor. Você terá menos lucidez. Você terá menos autocontrole. Tá? Então, esses invasores, eles fizeram toda uma engenharia social, estão em pleno curso aí disso. Eles nos manipulam através dos alimentos, manipulam de tudo quanto é forma que você imaginar, para que você não tenha conscientização, para que você não responda bem aos estímulos externos e internos, para que você não tenha lucidez, não perceba a espiritualidade como ela deve ser percebida. Então você tem que transmutar tudo, pessoal. Tem que transmutar tudo. Não adianta você ficar se sabotando. A pior coisa que você pode fazer é se auto-sabotar. Então esqueça esse negócio de salvação. Não existe salvação, não existe resgate, tá? Não existe resgate alien. Ninguém vai vir te resgatar, ninguém vai vir te salvar. Ninguém está nem aí para você. Não estão dando a mínima para você, para mim, para ninguém. Todo mundo que está encarnado aqui está no mesmo barco. Não importa em qual Deus você acredita, não importa se você faz preces, se você tem fé nisso ou naquilo, não importa. Você está no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. Não existe resgate alien, tá? Tira da sua cabeça esse negócio de que você pertence à raça A, à raça B, que você é arcturiano, que você é felino, que você é a raça do caramba 4. Não importa. Não existe esse negócio de raça. Você não pertence a raça nenhuma.
Isso é mentira, isso é ladainha. Esses caras aí que são levantados, homens e mulheres que são levantados nesses canais de live aí para poder falar que são de raças extraterrestres, que é da raça isso, da raça aquilo, veio da estrela não sei que lá das quantos, veio do caralho a quatro. Não, não existe esse negócio de raça. Sutilmente falando, não existe raça. Não existe. Que você, após o desencarne, você está conectado aí, você fez meditação, você saiu do corpo, aí apareceu para você um ser felino, um ser arturiano, e ele falou que você é dessa raça, você é da raça deles. Não existe. Espírito, coloca isso na sua cabeça. Espírito increado não tem raça. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Espírito increado não tem raça. Todos os espíritos increados, todos nós espíritos increados, somos metamorfos. O que isso significa? Isso significa que nós não temos raça. Não tem como um espírito ter raça. Tá? Não tem como espírito increado ter cor de pele, cabelo específico, voz específica, afeição específica. O espírito increado, ele não veio de lugar nenhum, ele simplesmente ele existe eternamente, infinitamente, eternamente. Ele não tem início nem fim, ele não tem um ponto de partida no universo. Simplesmente nós existimos. Simplesmente nós existimos e coexistimos com tudo e com o todo. Nós não viemos de lugar nenhum, de nenhum ponto estático no universo. Isso que eu estou falando aqui agora quebra toda a narrativa criada pelos espiritualistas youtubianos. Por esses caras aí que são levantados aí, que foram levantados aí nos últimos 10 anos para falar ladainha, falar bobagem para as pessoas. Que existe uma federação galáctica aí que está resgatando as pessoas, que está levando as pessoas, todo mundo que está desencarnando, está sendo levado para aqui, para colar. Podem estar até sendo levados as consciências desencarnadas para outros planos de existência, mas esses seres são seres como nós, são seres metamorfos, eles assumem formas para poder falar para as consciências que eles são de certas raças. Todos os espíritos increados são metamorfos, podem assumir qualquer forma. Eu posso assumir qualquer forma. Você que está me assistindo, se você é um espírito increado, você pode assumir qualquer forma, astralmente. Tá? Temos bom senso aqui, astralmente. Astralmente, o céu não é o limite. Astralmente, não existe limite. Você pode ter a aparência que você quiser, a forma que você quiser, o tamanho que você quiser, a voz que você quiser, o cabelo que você quiser, a cor do cabelo, o dente, tudo. Pode ter ou não ter dente, pode ter ou não ter olhos. Somos metamorfos. Isso não significa que o tempo todo você fica mudando de forma. Quem faz projeção astral consciente e tem certa autonomia nisso, que estiver assistindo aqui este vídeo, pode confirmar o que eu estou falando. Então, os espíritos increados não têm uma forma certa. De tempos em tempos, você assume uma personalidade relativo a como você está por dentro, astralmente falando. Convenhamos que não são todas as consciências desencarnadas que conseguem sustentar a sua metamorfose. Mas os espíritos que desencarnam com um nível relativamente bom de consciência e lucidez conseguem sustentar a sua metamorfose. Então, pessoal, baseado
nessa premissa aqui da metamorfose, não existe raça extraterrestre, espíritos desencarnados que são raças extraterrestres, que é raça disso, raça daquilo. Simplesmente eles assumem formas para falar que são da raça A, da raça B, tá? Isso é esquizofrenia. Eles falam que são de certas raças. Primeiro eles fazem toda a lavagem cerebral aqui nas pessoas, aqui na experiência da densidade, né? Através dos canais de live, né? Já vão fazendo um pré-condicionamento na mente dessas pessoas que ficam assistindo eles. A pessoa já fica pré-condicionada a isso pós o desencarne. E quando desencarnam, caem na armadilha desses espíritos, dessas egrégoras, né? É uma egrégora. São várias egrégoras, né? Quando as pessoas desencarnam, já com esse pré-condicionamento, aí são apanhadas e caem na armadilha deles. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal também, para que você esqueça as entidades. Esqueça os deuses, esqueça as entidades. Esqueça todo esse negócio, toda essa história, toda essa narrativa fantástica que foi criada, que foi jogada sobre a nossa consciência. Porque quando você desencarna, existe o túnel de luz branca, o famoso túnel de luz branca. E os arcontes, né, esses guardiões, eles estão lá. É um circo que fica montado lá para poder te apanhar. Por isso que é importante você limpar sua mente de crenças religiosas. Corta o vínculo com as entidades, corta o vínculo com os deuses, corta o vínculo, esse negócio de fé, esse negócio de ter fé. Você só precisa acreditar só em você. Não, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Tem muita coisa boa no Evangelho Gnóstico de Nero. Infelizmente, vocês não deram crédito ao Evangelho Gnóstico de Nero. Eu coloquei a série do Evangelho Gnóstico de Nero aqui no canal. O vídeo teve muito pouca relevância. Vocês sequer comentaram. Uma das muitas coisas que estão lá no Evangelho Gnóstico de Nero é que você ter fé e você não ter fé são duas coisas imensamente inúteis quando se comparam com o saber, né? E o saber que está citando ali é o saber prático. É você conhecer na teoria e na prática. Você testificar na prática o caminho que você está seguindo, o caminho que você está trilhando, é você conhecer esse caminho na prática. Você testificar. Para você ter certeza de para onde que você está arrumando. Se você está arrumando para um caminho que é uma armadilha ou se é um caminho de libertação. Então, pessoal, não existe salvação. Não existe salvação. Não existe resgate alien. Todas essas raças aí são mentirosas. Não existe raça. Sutilmente falando, não existe raça, porque todos os espíritos incriados são metamorfos. Só o que a gente tem que fazer é transmutar. Como eu já falei, o corpo, a alma, a mente, o espírito, transmutar pensamentos, transmutar energia, transmutar vibração. Não é ser santinho, não é ser bom samaritano, não é ficar fazendo filantropia e trocar trombetas diante de ti para que as pessoas vejam que você tá fazendo bem para as outras pessoas. Você não precisa gravar vídeo, não precisa registrar. Você faça no silêncio. Não faça para ser visto, faça por você mesmo. Você só precisa melhorar sobre si mesmo. Você pode até ter algumas pessoas como referência,
mas busque melhorar sobre si mesmo. E é só transmutando que você vai conseguir se libertar, não se salvar. Não existe salvação. Ninguém se salva. A gente não se salva. Nós não nos salvamos. Ninguém salva a gente. Nós nos libertamos do cárcere mental e espiritual ao qual nós fomos submetidos. E evite ficar se sabotando, achando que você vai se dar bem após o desencarne se você não fizer nada. Pare de ficar depositando a sua libertação a entidades, a deuses, demônios, porque após o desencarne, o que esses seres, essas entidades, esses demônios, esses deuses com os quais você tem contato frequentemente, que você acredita neles, que você põe sua fé neles, que você confia a sua proteção neles, o que eles vão querer saber é de te pegar quando você desencarnar. A fé é como um tiro no escuro, né? Porque você deposita a tua confiança, deposita a tua confiança, a tua esperança, o teu futuro em algo incerto, que você não viu, não sentiu, não praticou, não sabe o que ou quem, em quem você está confiando. E muitas vezes você pode ser facilmente enganado, levado ao engano, assim como também está lá no Evangelho Gnóstico de Nero. Já a razão é algo que você viu, sentiu e testificou na prática. A razão é uma luz que circuncida você. É uma luz que te acompanha em todo o percurso que você fizer. Então é melhor ser respaldado pela razão, né, pelo conhecimento prático. Ou seja, você leu, você ouviu, você conheceu teoricamente um caminho e você botou esse conhecimento na prática e testificou que aquilo ali é real, que aquilo ali é verdade, que aquilo ali dá resultado, que aquilo ali pode ser usado como proteção. Ter fé ou não ter fé são duas coisas imensamente, infinitamente inúteis quando se comparam com o saber, que é o saber prático, que é a razão. Então é melhor estar respaldado pela razão, que te acompanhará em todo o percurso que você fizer na sua vida física, mental e espiritual, te acompanhará após o desencarne e não te deixará nunca sem respaldo, sem proteção. A razão aqui representa você mesmo iluminado, você mesmo transmutado. E nada pode te abalar, nada pode te atingir. Já a fé não, a fé ela pode ser um grande tiro no escuro. Depositar a tua confiança, a tua proteção em entidades, em seres, em raças que não existe. É tudo mentira isso, né? Todos os espíritos são metamórfos, eu já falei aqui nesse vídeo. É um grande tiro no seu próprio pé. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Se esse vídeo teve alguma serventia para você, foi útil para você, deixa o like aqui nesse vídeo para ajudar na relevância, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, para que ele possa ser recomendado para outras pessoas aí. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.